Bom dia, boa tarde, boa noite, amados amigos e seguidores. Chego aqui agora para fazer um vídeo e vamos já começar do vídeo. Não vou pedir mais para curtir, não vou pedir para ler o manual de navegação da teofilia, não, porque gasta muito tempo. Bom, eu estava falando para vocês sobre purificação, batismo, purificação e transformação. São três palavras que abrangem esse assunto. Eu vou reler para vocês o que eu já tinha lido, João capítulo 1, a partir do verso 11. Eu, na verdade, vos batizo em água, ou seja, vos purifico em água, na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, que é um tipo de calçado. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Esse batizar aqui tem a força maior de transformação. O primeiro é de purificação. Então vamos lá. A sua pá ele tem à mão, ele limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso me faz lembrar da história do joio e do trigo. Que joio não vira trigo, nem trigo vira joio. Nasceu joio, vai morrer joio, vai para a faca, para a fornalha. Se nasceu trigo, vai morrer trigo. Então, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eu é que preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Esse deveria ser o correto. Eu é que preciso ser transformado pelo Espírito Santo, batizado, por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo com uma forma de pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quem é trinitarista acredita em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acredito no Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas vejo que são manifestações de uma só pessoa, porque três pessoas podem discordar entre si. Aqui, muita gente usa essa passagem para dizer que Jesus deu exemplo, que é para nós também passarmos pelas águas. A exemplo de Jesus. Não é bem isso. Jesus estava cumprindo. E para os judeus, o mikvá não era um ritual de iniciação, não. Era um ritual que era feito toda vez que a pessoa se encontrasse imunda. Então uma pessoa fazia várias vezes na vida. Não era um ritual de iniciação como é hoje no cristianismo. Não deveria ser. Também não é pecado. Se você passar pelas águas, não vai estar fazendo nada de ruim. Mas não vai ter valor nenhum espiritual. Nem contra a sensualidade. Agora, a partir do verso 29, ele diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Detalhe: fisicamente, João Batista nasceu antes de Jesus. Mas ele está dizendo que Jesus existia antes dele, em espírito. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que
ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água, ou purificando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então foi a forma que Deus teve de indicar que Jesus Cristo passaria a batizar com o Espírito Santo, que, na verdade, além de purificar, ele transforma a pessoa. Eu li o capítulo 3 de João, que fala do Nicodemos. Nicodemos tinha que nascer de novo e ele não entendeu isso. Eu já li para vocês isso. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Bom, agora eu vou ver aonde se refletiu essa passagem do batizar com água e com o Espírito. Repete-se em cada evangelho e, no mínimo, 2 vezes em Atos dos Apóstolos. Eu estava procurando uma terceira, mas no mínimo 2 vezes. Marcos 1, do versículo 5 em diante. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados ou purificados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de cabelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ou purificado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, purificar e transformar com o Espírito, através do Espírito Santo. Talvez, naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, então eu já tinha lido essa parte. Lucas 3. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações, isso é Lucas 3, a partir do verso 15. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando sobre todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo ou purifico em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Transformará, purificará e transformará. A efeito de Nicodemos, no capítulo 3 de João. Aí, lá no verso 21, quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. São as 3 manifestações de Deus, uma única pessoa, que é Deus. Deus é único. Atos, agora, capítulo 1, verso 3. E estes também, depois de padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso foi quando Jesus ressuscitou. E comendo com eles, determinou-lhes que não se afasentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Vós sois purificados com água, mas sereis transformados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias.
Então os que estavam reunidos se perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel, a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Há profetas que falam. Então existe uma história futura que já está escrita. É isso que eu preciso mostrar no texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em Atos 10 acontece outra vez a transformação do Espírito Santo. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. É porque Pedro foi chamado pelo Espírito Santo, ele teve uma visão, e foi para a casa de um centurião chamado Cornélio. Logicamente, se era centurião, era do exército de Roma, né? Então, ele não podia entrar. Nenhum judeu pode entrar na casa de alguém que não é judeu. Era um pecado grave para o judeu. Mas ele foi e obedeceu o Espírito Santo. Foi lá ver o Nicodemos. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, da purificação que João pregou. Concerne a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos e os ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Bom, eu quero explanar o seguinte: isso aqui foi o Pedro. Depois tem mais uma passagem que ele vai se justificar com os membros do grupo nazareno, grupo judaico, partido religioso chamado Nazarenos, seguidores de Jesus. Eles, os nazarenos, queriam manter todo o costume judaico, inclusive bem que vá, a purificação. A purificação, na ideia deles, não era um ritual apenas de iniciação. Não era. Era para ser praticado cada vez que a pessoa cometesse alguma coisa que se tornasse imunda.
Gente, eu não vi a hora, já são 14 minutos, 15 agora. Eu vou fazer oração e vamos despedir. Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei de reis. Estamos aqui na Tua presença para aprender mais sobre o Senhor. Que os corações e mentes se abram para receber o conhecimento de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se vivo eu estiver e o Deus quiser, amanhã voltarei.